Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio, eu sou o professor Juliano, esse canal chama Cadê Meu Ponto? E eu vou aproveitar para ensinar os capítulos aí do nosso plano de estudo tutorado em inglês, tá bom? Eu vou disponibilizar esses vídeos tanto no Conexão Escola quanto aqui também no YouTube e mando o link para vocês nos nossos grupos do WhatsApp. Muito bem. Já fizemos semana passada a semana 1 do nosso PET, né? Fizemos de maneira tradicional, tá? Aprendemos a usar o Conexão Escola e fizemos as atividades. Essas atividades elas precisam ser entregues, pois elas que determinam, né, a carga horária de vocês. Vou começar esse vídeo com a semana 2 e 3, é um 2 em 1. Eu vou chamar o vídeo de terceiro ano, semana 2 e 3, né? Ou seja, são as duas próximas semanas fazendo atividades. E tem bastante coisa, né? Então eu vou explicar nesse vídeo e sempre que precisar vou recorrer a ele. Começando aqui na página 144, ou seja, vamos para as atividades, porém eu vou começar pelas habilidades que nós precisamos ter para fazer essas atividades. Primeiro é assim, identificar as partes principais do texto, o assunto geral de cada parágrafo e as articulações de sentido entre eles. Então, identificar as partes principais do texto, você lê o texto e neste texto você tem lá a introdução, o desenvolvimento, ou seja, é uma habilidade do aluno saber como é que se relacionam as partes de um texto. E depois temos aqui construir relações explícitas ou inferir sentido em textos de gêneros textuais diferentes. É uma habilidade também que aparece muito no Enem. Você tem lá uma charge, tem uma reportagem falando da mesma coisa, cabe ao aluno saber qual que é a ponte de ligação entre esses dois, ou seja, fazer essas referências, né? Fazer essas relações. Vamos ler o texto que começa na página 144, ou seja, um glossário, né, uma gramática aqui e tal. Não vou ler aqui porque vai demandar tempo. Já vou passar para a próxima atividade, que é a da página 145. E eu vou ler aqui. Né? Combine the sentence column A and B, the chart using while and when, the past continuous, simple past. Bem, a tradução de when é quando e a tradução de while é enquanto. Mas é muito importante a gente relacionar o simple past com o past continuous da seguinte maneira. O simple past, ele interfere no past continuous em algumas situações. Eu estava andando quando tropecei, ok? Bem, esse aí seria um when, um quando, né? Eu estava andando, I was walking, when I slept, né? Slept não, dormi não, né? I step out, né? Não sei como é que é tropeçar aqui agora, mas provavelmente como é que é? Slipped de escorregar, isso, melhor, né? I slipped. Então, uma ação interferiu na outra, eu parei de andar porque tropecei. Agora existe uma outra situação, que duas ações não se interferem, né? Elas são paralelas. Eu estava andando enquanto os carros passavam. Nessa situação, eu posso dizer que I was walking while the cars were passing. Ou seja, não há uma interferência. Então preste bastante atenção, porque se houver interferência, a gente vai ter que mudar o tempo verbal de past continuous e a segunda frase simple past. Não necessariamente nessa ordem. Pode começar no simple past e passar para o past continuous. Agora, se as ações não se interferem, são ambas no past continuous. Temos um exemplo aqui. Número 1. While Matt Damon and Ben Affleck were growing up, they planned to make lots of movies together. Enquanto eles cresciam, ou seja, eles eram jovens, estavam crescendo, eles planejaram fazer muitos filmes juntos. Então, provavelmente uma ação está dentro da outra aí. Por isso que vocês podem ver aí que a primeira frase ela está no past continuous e a segunda
está no Simple Past. Ok? E aí vocês vão relacionar aí, né? E relacionar aqui na página 144, né? A coluna A e a coluna B, né? Temos aqui já qual o pronome relativo que vocês vão usar, né? A 2 é o when, o 3 é o while, o 4 é o while, o 5 é o when e o 6 é o while. Então eu já sei que na 2 vai haver interferência, na 3 não haverá, na 4 não haverá, na 5 haverá e na 6 não haverá. E vão reescrever essas frases para mim aí nessa questão. A número 2 é assim: complete the story The Dog on the Road. Use the verbs in brackets to make a simple past or the past continuous. Então, vocês vão pegar o verbo que está entre parênteses e vão escrever ele no tempo verbal correto. Então, peguem para mim aí, se for simple past, vocês vão ter que recorrer ou à lista de verbos irregulares, que é aquela lista que só tem os verbos regulares no passado, ou vocês vão ter que acrescentar o ed naqueles verbos que forem regulares. Tem umas regras de ortografia por trás aí, mas vão pelo básico. Vou explicar o básico. Depois, se for um past continuous, vocês vão precisar usar o verbo to be no passado, ou seja, ou é was ou é were. Was singular, were plural. E o verbo principal, esse que está em parênteses, ele vai ter que ter até aquela terminação em ing, né? Então, se for drive, você tira aí o e, coloca ing, fica driving, né? E daí por diante. Passamos então para a página 146. Nós temos aí da 3 a 8, né? A 3 é assim, ó, read the title. Look up the definition of responsibility in your Portuguese dictionary. Write down and answer. Which information do you expect to find in the text? Olhem para mim a definição de responsabilidade em português, tá bom? E depois vocês vão reescrever essa definição em inglês para mim aí. Então vocês vão fazer essa tradução do português para o inglês e a resposta aqui para mim em inglês. A 4. What do you understand by saying I'm responsible for my reactions? Ou seja, o que você entende sobre sou responsável pelas minhas reações, minhas ações, reações? Escreva para mim em inglês. Então, assim, professor, é muito complexa a pergunta. Como é que eu vou responder algo tão complexo em inglês se eu ainda não tenho um nível tão bom? Olha, como vocês estão em casa, vocês têm vários recursos. Dicionários, tem tradutor na internet, né? Vocês encontram isso com facilidade aí, usando os recursos e a tecnologia que nós temos hoje, tá? Não é tão difícil assim, não. 5 é o seguinte. What does it mean to say that I take full responsibility in my speaking? I don't blame nor make excuses. O que significa, né? Eu tenho responsabilidade pelas coisas que eu falo. I don't blame nor make excuse. Eu não culpo nem dou desculpas. Não me culpo. Não sei se é nesse sentido. Não me culpo ou não arrumo desculpa. Não me desculpo, né? Mas eu tenho responsabilidade total sobre o que eu falo. Interessante hoje em dia isso, né? Porque é bem atual, assim, a gente vê na internet o pessoal escrevendo o que quer, né? E quando eles são responsabilizados pelas coisas que escrevem, eles recorrem à lei constitucional que nos dá a liberdade de expressão. Mas é muito importante a gente lembrar que temos liberdade de falar o que quisermos, mas não podemos usar esta liberdade para cometer crimes. Então tem uma diferença, tá bom? E aí depois a gente tem um texto, eu vou até mostrar aqui, ok? Vocês vão ler, fácil aí um texto, né? Be the change, seja a mudança, tá bom?
Vocês vão ler aí, ele é sobre responsabilidade. E vamos para a próxima página, que é a página 147. Tá assim, na número 6. It is easy to leave the sentence instead of complaining. I focus on what works. Stop and think about problems you have been dealing with. Which attitudes that work can you focus while handling the situation? Né? Para responder em inglês, né? É muito fácil entender essa frase aqui. Né? Ao invés de ficar reclamando, foque no trabalho, né? No que precisa ser trabalhado. Né? Ou seja, pare de pensar nos problemas e comece a pensar nas soluções. Seria isso, mais ou menos. Né? Quais atitudes aí que você pode fazer no seu trabalho para lidar com essa situação? Quem trabalha no mercado de trabalho pode pensar no seu ambiente de trabalho. E quem ainda não trabalha pode usar a situação de sala de aula, com professores e colegas. Então, ao invés de pensar no problema, pense na solução. Escreva para mim em inglês quais são as atitudes que você tem para realizar, para concretizar e para achar soluções para problemas. E depois temos aqui mais um texto, que é esse, né? Culture of Respect, né? A cultura do respeito. Vocês vão ler para mim e vão responder as perguntas a seguir. Primeiro está assim, what is the sense of belonging referred to in the text? Ou seja, essa sensação de pertencer, de possuir, né? O que é isso? Responda para mim em inglês. Depois, 8. O texto fala sobre poder e liberdade. Segundo ele, de onde vêm essas duas coisas? Segundo o texto, de onde vem o poder e de onde vem a liberdade? Ok? E a número 9 está assim, relacione as palavras a seguir com a ideia expressada no texto. Bem, eu tenho aqui cause, power, recognition, freedom, victim, reaction e choice. Todos em inglês, tá bom? Só tem duas linhas, acho que a gente vai precisar de mais, né? Relacionar as palavras a seguir, né, com a ideia expressada. Vocês vão precisar de um espaço maior do que duas linhas aí. Pode usar o resto aí da página ou fazer no caderno também, se não houver espaço. Porque o que a causa tem a ver com a ideia do texto, que é o respeito? O que poder tem a ver, né? O que recognition, né? Recognition por exemplo, assim, é o zelo pessoal que a pessoa tem por si própria. Como é que é isso? Tá me faltando as palavras aqui em português. Quando você tem um moral a defender, ou seja, recognition, né? Como é que as pessoas pensam em você. Aí depois, freedom, liberdade, né? Victim, vítima, reaction, reação, choice, escolha. O que essas palavras têm a ver com o texto, tá? E depois passamos aqui para a nossa última página, que é a página 148. Tá assim, dando continuidade à leitura da semana 1, né, que é esse texto lá, acho que do Matt Damon, né, a técnica de aprendizado, recordar é aprender, leia a seguir e responda. Bem, o texto está em português, então não tem segredo. E a pergunta também está em português. Pela leitura do gráfico e de acordo com o texto, o que é efeito de teste? Né? Essa expressão aí. Responda para mim em português mesmo. Tá perguntando em português, responda em português. E ficamos por aqui. São 2 semanas em uma. Se vocês tiverem alguma dúvida, temos nossos grupos de WhatsApp, temos aqui esse canal também e temos o Conexão Escola. Temos 3 meios aí, ok? Mas aproveite aí com Cadê Meu Ponto, dá uma curtida aí, se inscreva no canal e a gente vai se ver sempre. Ok? Bye bye, see you next!